Oi, pessoal, eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, olha só que engraçado. Eu estava vendo um vídeo do Marcos Adorno, ele dizendo que ele estava fazendo uma dieta porque ele perdeu quilo, que ele não gosta de ser gordo e que ele quer ficar no shape. Aí falando naquele monte de aquelas coisas dele lá. Aí eu estava analisando ele. Ele é casado, tem 3 filhos, mas ele é muito, muito imaturo. Pelas coisas que ele fala, ele é um cara que parece que tem 18, 19 anos, meio que fora da casinha. Ele não tem assim um papo maduro. Quando ele faz os vídeos que você ouve, assiste, ele tem uma forma de falar assim engraçada. Não é um homem assim que parece que tem filho, não é um homem que parece que é casado. Parece que é um jovem que está curtindo a vida doidado e que toca uma fazenda, que trabalhador ele é. Aí ele tem uma esposa que é extremamente vaidosa e que viveu 20 anos, mas separou. Aí ela tá lá na casa dela, vivendo a vida dela com os filhos dela, e ele tá aqui na fazenda vivendo a vida dele. Só que agora ela foi passear, foi pro Maranhão, pegou as crianças dela e tá curtindo no Maranhão. Não acho que tá errado, tá certo, ela tá passeando. Ela não tem emprego, ela não é uma pessoa CLT, ela trabalha pro YouTube, então ela pode ir para qualquer lugar e continuar gravando os vídeos dela, porque ela é livre. Se ela tivesse um compromisso, assim, de todo dia, de segunda a sexta, chegar cedo e sair no horário, ela não poderia fazer esse tipo de viagem, só nas férias. Mas como ela é uma pessoa que tem a vida, assim, facilitada, ela pode passear. E aí estavam falando, quem bancou a viagem foi o pai. Olha só, ela trabalha para o YouTube, ela trabalha para algumas marcas de cosméticos, ela recebe o dinheiro dela. Certamente o pai, esse Marcos Pierre, deve ter dado algum para as crianças, né? Para eles curtirem. Mas ela foi com o dinheiro dela. Ela trabalha. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? É que ela está separando do marido. Então, quer dizer, já está separada, né? Pelo que parece ali, ela não quer voltar para o marido, porque ela tomou gosto pela vida de solteira, de ser livre, e ela não quer voltar para aquela vida que ela tinha. Parece que o casamento não era bom, pelo menos que eu saiba, que eu já assisto essa família há muitos anos, é, ela já não vive bem com esse marido há mais ou menos uns 5 anos, entendeu? Eu tenho visto, desde aquela época, alguns comportamentos assim que não são legais. Agora é que ela veio com esse papo de falar que que ia separar, que vai embora e tal. Ela primeiro começou no chororô, né? Dizendo que estava passando por problemas, que ela não queria contar para os inscritos, até a hora que ela disse assim: agora eu vou embora. Aí mostrou a mudança e separação. Mas esse casamento já não tá legal desde 2019, 2020, que essa família já estava meio, né, tumultuada. Ela já não aparecia mais nas festas em família, ia de vez em quando, entendeu? Aí quando o marido lá da outra morreu, ela deu um apoio, mas sempre ela ia sozinha, você nunca via ela com o marido. Então, já não está muito legal há muito tempo. Só que é o seguinte, gente, por que eu estou falando isso? É que eles se dizem cristãos, eles se dizem evangélicos. Quem é evangélico sabe muito bem que não deve se separar,
deve lutar pelo casamento, sei lá, tentar mudar as atitudes, o comportamento, para que vivam bem. Mas se a pessoa tenta tudo e não consegue, aí separa. Só que isso abriu uma brecha para entrar o pecado. Eu não estou querendo dizer que porque você é cristão, você tem que ficar com um marido que te bate, ou um marido que se diz cristão, mas apronta, é tóxico. Eu não estou dizendo isso. Mas, no caso ali daquele relacionamento, ali é uma coisa que se chama orgulho. O orgulho deles é tão grande que não dá conta de renunciar a alguns comportamentos para serem felizes. Compreende? O orgulho é um comportamento muito ruim para as pessoas, porque ele aparta casamento, aparta amigos, faz você perder emprego, faz você perder muitas coisas por causa do seu orgulho. A gente chama aquela pessoa que é cristã de mochila cheia, porque Deus ele tem que encher o seu coração. Se o seu coração estiver cheio de orgulho, de mágoa, de ressentimento, Deus não pode encher, porque está lotado de porcaria. Então esse coração tem que ser esvaziado para que seja transbordado das bênçãos do Senhor. Pessoal, eu estou falando isso para pessoas que pregam o evangelho, pessoas que se dizem evangélicas. Eu não estou falando para todo mundo, porque tem gente que não conhece a palavra, não, entendeu? Vive conforme o que sabe e valeu mesmo. Eu estou falando para gente que prega uma coisa e na prática não é assim. Então, eu acho muito engraçado a pessoa ficar pregando que eu sou do Senhor, porque eu sou isso, porque eu estou escrevendo a Bíblia toda, que a própria Marta falou isso, que ela está escrevendo a Bíblia toda num diário, ela está reescrevendo a Bíblia. E daí? Está escrevendo a Bíblia, mas o orgulho está lá. Ela continua, né, totalmente fora da casinha. Eu não estou dizendo que ela tem que tolerar tudo no casamento, mas como ela é uma conhecedora, bom, ela diz que é, né? Era para ela saber como orar, como tratar quando está acontecendo coisas erradas na relação. Se ela diz que está há anos tentando e não conseguiu, então tem alguma coisa errada aí. Ela está tomando o caminho errado. Ou ela está pedindo direção a Deus, ou ela está lutando pela força do braço. Porque pela força do braço ela não vai arrumar nada. Porque a própria palavra de Deus diz: nada podeis fazer sem mim. Então, se ela está tomando atitude por ela própria, é porque ela não perguntou nada e nem teve direção de Deus. Teve direção de pastor, né? Ela escuta os outros. E, bom, ela parece que está bem, né? E ele também está aí. Acontece que quem sofre, gente, geralmente são os filhos. Eu estou falando isso de gente evangélica. Quem sofre são os filhos, porque abre brecha para espíritos maus entrarem nessa família. Agora, uma coisa eu digo para vocês, pelo que eu tenho assistido dos dois, eu não vejo nenhuma possibilidade de volta ali. Porque para voltarem, eles dois têm que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de orgulho, abrir mão de ressentimento, abrir mão de ter uma vida abençoada. Eles têm que viver bem. Não é escutar terceiros. Dificilmente um casal de youtuber que conversa em youtuber, que escuta em youtuber, não vai dar certo. Compreende? Então é melhor eles tocarem aí mesmo para separação. Ela já até
parece que foi pro litigioso, pedindo pensão para os filhos e pedindo para ele vender a fazenda para dividir com ela, porque na verdade, se ela está se separando, ela pode pedir a parte dela. Qual o problema dele vender a fazenda ou dele dividir a parte com ela? Entendeu? Qual o problema? Ah, é o trabalho dele. Ué, mas ele pode trabalhar na fazenda do pai. O pai dele tem uma fazenda 3 vezes maior do que a dele. É só ele botar o gado dele lá e trabalhar. Ele não vai deixar de trabalhar com gado, com as coisas dele, por causa de terra. Porque o pai dele tem uma terra gigantesca. Ele vai estar solteiro, vai estar livre. Ele vai continuar tocando o trabalho dele, inclusive ajudando o pai, que também tem gado. Entendeu? Ele não precisa ficar sozinho na fazenda dele. Então, sinceramente, quem casa é assim mesmo. Na hora da partilha de bens, tem que passar esse perrengue. Compreende? Se ficar decidido lá pelo juiz que ele tem que vender para dividir com ela, ele vai ter que pagar o preço. Não casou? Agora corre os riscos de um casamento mal sucedido. Porque, sinceramente, ela não volta mais para ele, não. Ainda mais que ela deve estar feliz da vida que está curtindo a vida solteira. Agora, eu não sei se ela vai se casar de novo. Não é bom, né? Porque, como ela é cristã, a palavra de Deus diz que quem separa por qualquer motivo fique sozinha ou então se reconsidere com o próprio marido. Porque senão ela vai estar abrindo brecha para o maligno entrar na vida dela. Compreende? Já que ela não quer mais ficar casada, Deus não se importa dela ficar casada. Agora, ela arrumar um outro homem para colocar no lugar, aí a coisa fica feia. Porque o marido dela é vivo. Só se ela fosse viúva. Aí ela poderia ser livre. Entendeu? Mas eu digo viúva com uma pessoa solteira. Não é viúva para pegar marido dos outros. Porque também continua em pecado. Como aconteceu com a irmã lá dele. A irmã lá, tal da Adorno lá, é viúva, mas pegou o marido dos outros. Então continua em adultério, continua em pecado. Porque ele largou uma mulher que é viva para se unir a ela. E isso eu estou falando para gente que é de igreja, gente cristã. Não estou falando para pessoas que não tem nada a ver com Jesus, entendeu? Agora, se está servindo a Deus, tem que andar no caminho certo. Senão, larga o evangelho e vai viver a sua vida. Compreende, pessoal? Essa é a palavra que está lá. Se a pessoa quer andar da maneira que quiser, não pode servir a Deus, porque não há comunhão entre luz e trevas. Bom, vamos aí aos próximos capítulos, vamos ver o que vai dar isso. Esse é o vídeo de hoje. Não deixa de dar um apoio aí para o canal, pessoal, e aguarde os próximos vídeos. Um abraço para vocês.